Voltou para aqui, tem medo. É gol! Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like, inscreva-se aqui no canal também, porque a gente vai falar mais sobre Flamengo aqui no canal, né? E sobre a situação do técnico Jorge Sampaoli, que é muito delicada, né? Inclusive o companheiro Fred Gomes escreveu hoje matéria muito esclarecedora no GE. Este vídeo está sendo gravado na tarde, no final da tarde desta sexta-feira, sobre essa situação do técnico Jorge Sampaoli, né? Que está cada vez mais isolado. Isso é verdade. A gente já trouxe aqui no canal, inclusive, um vídeo, mais de um, aliás, uma série de comentários, em que contemplava a situação do Sampaoli versus o presidente Rodolfo Landim. É Rodolfo Landim exclusivamente quem banca Jorge Sampaoli no comando técnico do Flamengo ainda. E a gente explicava que isso é um perigo por se tratar de um presidente que não é um gestor de futebol, porque não conhece absolutamente nada sobre futebol. Então, às vésperas da decisão da Copa do Brasil, do primeiro jogo do Maracanã, a gente tem uma situação de um técnico que pouco interage com seus superiores, né? Sejam os gerentes imediatos ali, né? Juan, Fabinho Soldado e Carlos Noval. Carlos Noval, mais um cara responsável ali pela transição dos jogadores das categorias de base para o profissional, com o próprio Marcos Braz, né? Que é o vice de futebol e o responsável, como o próprio nome do cargo diz, pela gestão do futebol do clube. Então, a situação é essa. Mesmo com os jogadores, ou com boa parte deles, Sampaoli não tem nenhum tipo de relacionamento. E o grupo, evidentemente, fica se colocando internamente, né, desgostoso em relação à situação, em relação ao próprio técnico Jorge Sampaoli. Este vídeo tem um oferecimento da KTO.com. Você que gosta de fazer a sua fezinha, precisa conhecer o site KTO.com. Sabe por quê? Porque as melhores odds do mercado estão lá. E tem uma coisa muito legal que o canal Bernardo Ramos lhe proporciona. Você vai entrar no site KTO.com, fazer o seu registro. Esse processo não leva mais do que 1 minuto. Quando você fizer o seu registro, você vai colocar o meu cupom Bernardo, tá? No campo lá designado para isso, você coloca o meu cupom Bernardo e eu vou lhe dar, quando você fizer isso, 20% de bônus em relação ao valor que você depositar. Por exemplo, depositou 100, eu lhe dou 20 reais. É óbvio que você vai usar este crédito para fazer a sua fezinha no site KTO.com. As melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram, no @BernardoAqui. O Campeonato Brasileiro está de volta e você tem lá as melhores odds do mercado para você fazer a sua fezinha, tá bom? Sempre nos stories, no @BernardoAqui, tá? E você que quer fazer uma aula gratuita de violão ou guitarra, tem uma super vantagem também que o Bernardo Ramos, que sou eu, lhe dá, que é uma aula de graça com um músico profissional, que é o professor Átila Reis. Basta entrar no site dele, cujo link está na descrição deste vídeo, e marcar uma aula de graça, ao vivo e exclusiva com o professor. Beleza? Falando aqui, então, voltando a falar sobre Jorge Sampaoli, é assustador que um técnico que conhece futebol, não é um mau técnico, né? Afinal de contas, fez bons trabalhos no Santos, no Atlético Mineiro, no Sevilha, na primeira passagem dele, na Universidade de Chile e no Olympique de Marselha, tenha uma absoluta falta de gestão de grupo no Flamengo. Me parece óbvio, Sampaoli teve problemas, inclusive, quando dirigiu a seleção da Argentina, que existem problemas ali quando ele se relaciona com jogadores que, de repente, são estrelas. A gente pode aqui, e deve discutir, aliás, a situação e a influência que essas primadonas têm no elenco do Flamengo, tá? A gente deve fazer essa reflexão.
né? Porque jogador nenhum pode mandar mais do que o técnico, do que o departamento de futebol em um clube, tá? Do que o técnico. Fazer cara feia para técnico tal, porque não escala, aquela coisa toda. Mas fato é, isso também não é novidade, que Jorge Sampaoli, como eu disse anteriormente, não é bem quisto por todo o grupo do Flamengo. Pelo contrário, né, boa parte do elenco do Flamengo não vai muito com a cara do técnico Jorge Sampaoli, né? E aí entra a situação já explicada aqui 1000 vezes, que é o estopim disso tudo, a cereja no bolo disso tudo, só que negativamente, que é o soco na cara que o então preparador físico dele, Pablo Fernandes, dá no Pedro no vestiário após a vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro por 2-1 no dia 29 de julho de 2023. Ali, aquela nota publicada no dia seguinte, uma nota desastrosa, né, acaba azedando, ferrando tudo de vez. E desde então o Flamengo fez um ou outro bom jogo, ressalto aqui o jogo contra o Botafogo. De resto, um vexame atrás do outro. Sampaoli precisa se ajudar também. Ele fez um monte de invencionice, mal feita, aliás, no jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense. Como, por exemplo, a escalação inexplicável de Davi Luiz como um cabeça de área. Inexplicável também a colocação do Thiago Maia como um lateral esquerdo naquele jogo. Era relativamente fácil, mesmo sem Ayrton Lucas e Felipe Luiz, montar aquela defesa do Flamengo num sistema com uma linha de 4, com o Léo Pereira ficando mais como lateral esquerdo base, liberando o Wesley e colocando o Thiago Maia, fosse o caso, à frente dos zagueiros. Não, ele preferiu improvisar o Davi Luiz e deixar no banco de reservas o Alan, que entrou, teve um problema na face plantar do pé e acabou se machucando em 16 minutos, depois que entrou no início do segundo tempo, né? Ora, ele encheu o saco de todo mundo para ter o Alan, né? Todo mundo ali dentro do Flamengo, o Alan, jogador no qual o Flamengo pagou quase 10 milhões de euros, e não o colocou para jogar, preferindo improvisar o Davi Luiz. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.